Olá, alunos, tudo bem? Então, hoje a prof vai começar as correções de matemática, tá bom? Então, assim, algumas coisas a prof só vai falar, outras a prof vai fazer no quadro aqui atrás para que vocês consigam entender melhor. Então, vamos lá. Aqui a prof vai iniciar lá na página 85. Então, aqui tem as frações e logo em seguida, no número 1, pede para escrever a fração que representa a parte colorida de cada figura. Então, primeiro, vocês vão contar em quantas partes essa figura foi dividida. Então, a primeira foi dividida em duas, então é a parte que foi dividida fica embaixo. E a parte colorida vai ficar em cima para formar a fração, tá? Então, na primeira figura, é 1/2. Na B, você vai contar quantas partes tem. Então, a prof contou aqui, deu 8 partes. E quantas partes eu pintei? Eu pintei 2 partes, então são 2/8. Essa é a resposta. Então, a gente vai corrigir agora as outras figuras. Então, a gente conta, a quantidade que tem é a parte de baixo, a quantidade que está pintada vai ficar em cima. Então, na C tem 4 partes dividida e uma pintada, então é 1/4. Na D tem 9 partes dividida e 3 partes pintada. Na E tem 6 partes dividida e 3 partes pintada. Na F são 10 partes dividida e 9 partes pintadas, tá? Então as respostas da C, 1/4, da D, 3/9, da E, 3/6 e na F é 9/10. Aí na 2, tinha para vocês desenhar as figuras e pinte a parte que representa a seguinte fração. Então, aqui tem 4/5. Vocês teriam que fazer uma figura, dividir ela em 5 partes e pintar 4. Na B, uma figura, dividir ela em 7 partes e pintar 3. Na C, fazer uma figura, dividir ela em 10 partes e pintar 6. Na letra D, fazer uma figura com 8 partes e pintar 1, tá? Na letra E, 3. Mas eu vou pintar 4. Mas como que eu vou fazer isso? Ué, 2 eu vou dividir 2, mas eu tenho que pintar 5? Então, agora a prof vai explicar essa para vocês. Então, como que seria? Vou fazer aqui atrás, tá? Ó, então a prof vai fazer assim, ó. Uma figura, 2 partes. Mas eu preciso que pintar 4. Então, eu vou fazer outra igual. 2 partes, 2 partes. E aí eu tenho que pintar 4. Aí eu pinto aqui e fica certo, né? Agora a outra, eu tenho que pintar 5. Então eu vou repetir o quadrado e vou fazer mais um. E vou pintar. Então seria 5 partes de 2, tá? Quando é assim, aí vocês têm que ir repetindo a figura, a quantidade que tá embaixo e pintando as que tá em cima, tá bom? Então, vamos continuar aqui no 3. Escreva como os algarismos e as frações escritas por extenso em cada frase. Então, tá assim, ó, na letra A da página 87. 3/4 da superfície da Terra são cobertos por água. 3/4. 3 em cima, 4 embaixo. 2/3 dos alunos das salas não usam óculos. 2 em cima, 3 embaixo. Todos os meses, Márcio guarda 4/10 do seu salário na poupança. 4 em cima, 10 embaixo. Paulo e Gustavo comeram 5/8 da pizza. 5 é o que comeram, 8 que foi dividido. Então, 5/8. 5 em cima, 8 embaixo. Marilene pegou 6/9 do preço total da máquina de lavar.
6 é a parte que ela pegou, então seria a parte pintada, 9 a parte dividida, tá? Então, 6 em cima, 9 embaixo. As frações podem ser usadas para resolver problemas que envolvem medidas de tempo. Leia cada situação e descubra que horas eram. Então, aqui na A, pede assim, ó. Antônio perguntou a Maurício que horas são. Para brincar, ele respondeu, falta 1/4 de hora para as 18 horas. Que horas Maurício falou? Então, seria 1/4 de hora, eu teria que pegar 1 hora, dividir em 4. 1 hora tem o quê? 60 minutos. Se eu dividir em 4 partes, vai ficar o quê? Vai ficar, então, 4 partes de 15. 15 mais 15 mais 15 mais 15. Então, daria 60. Que horas Maurício falou 1/4? Então, aqui a prof vai dividir. Só. Aqui, vamos ver se vocês conseguem enxergar melhor. Ó, então eu vou pegar os 60, vou dividir, então, 15 mais 15 mais 15 mais 15. Porque ele falou 1/4, então eu tenho que dividir isso aqui em 4. Então, olha, são 4 partes que dá 60. E se é 1/4, então eu vou pegar um só das 4. Então, se a hora era 18 horas e ele quer saber quanto falta, então o que vai ficar? 17 horas e 45 minutos. Por quê? Porque 1/4 é o que está faltando. Então, ele poderia dizer o quê? Falta 15 minutos. Ou ele poderia dizer que são 17 e 45, tá? Na próxima, Rafaela gasta 1/3 de hora para tomar banho. Quantos minutos dura o banho de Rafaela? Ela gasta 1/3. Então, isso quer dizer o quê? Quanto tempo que ela gasta? Gasta 1/3 de hora para tomar banho. Então, quanto que é 1 hora? 60. Ela gasta só 1/3. Mas a nossa hora aqui foi dividida em 3 partes. Ó, 1/3. Na anterior, a gente dividiu em 1/4 de hora. Então, quando a gente fala que foi dividido em 1/3, a gente tem que dividir em 3 partes. Então, eu vou pegar 60 e vou dividir por 3. Na tabuada do 3, aonde que tem 6? 2. 2 vezes 3, 6. Aqui eu vou abaixar o 0. 0 dá para dividir por 3? Não, 0 na chave. Então, quanto que é 1/3? 1/3, gente, vai ser 20. Então, ó, 20 mais 20 mais 20, 60. Quantos minutos dura o banho de Rafaela? 20 minutos. Porque nós dividimos 1 hora, que são 60 minutos, em 3. Descobrimos que 1/3 é 20 minutos. No próximo horário da partida de ônibus é meia hora. Quantos minutos faltam para a próxima partida de ônibus? Então, o que a gente faz? A gente vai dividir. Deixa eu fazer assim. A gente vai dividir, então, 1 hora em 2. Então, como que a gente vai fazer aqui? Deixa a prof dar uma apagadinha. Deixa eu pegar o giz branco. Então, a gente vai fazer 60 por 2. Na tabuada do 2, que dá 6. 3. 3 vezes 2, 6. A gente abaixa o 0. 0 dá para dividir para 2? Não. Então, a gente põe 0 na chave. Então, quanto que daria meia hora? 30 minutos.
Tá ok? Então, quantos minutos falta para a próxima partida de ônibus? Falta 30 minutos, tá bom? O giz branco ficou melhor, né? Vou usar ele. Aqui, na 5 da 88, pede para vocês pintarem de amarelo 2/3 dos patos. Só que se vocês contarem aqui no livro, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, como que vocês vão pintar? Vocês vão dividir 3 patinhos, depois mais 3 patinhos, depois mais 3 patinhos. Então, vai ficar uma divisória de 1, 2, 3, 4, 5, tá? Então, a prof não vai fazer pato. Vou fazer aqui umas bolinhas, pode ser? Então, tá assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Eu tenho que pintar 2 patos de 3. Então, o que vocês vão fazer? 1, 2, 3. Separo. 1, 2, 3. Separo. 1, 2, 3. Ok. 1, 2, 3. Separo. Mas quantos patos eu tenho que pintar dos 3? 2. Então, eu vou pinto esse, eu vou pintar esse, eu vou pintar aqui, ó. Então, de cada 3, a prof vai pintar 2. E é assim que vocês têm que fazer nos próximos também. Na letra B, tá aqui. Pinte metade dos carrinhos de azul. Então, eu tenho que pintar cada 2, eu pinto 1. Então, quantos carrinhos eu tenho aqui? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 carrinhos. Então, eu vou separar de 2 em 2 e vou pintar 1, tá bom? Na letra C, eu tenho que pintar 3 flautas de 7. Só que eu tenho várias flautas. O que eu vou fazer? Vou separar 7, depois mais 7, mais 7 e vou pintar somente 3, tá? Não repare os desenhos da prof, porque eu sou péssima em artes. Em desenho nem se fala. Então, vamos apagar para não ficar essa coisa bonita aqui atrás. Lá na página 89, tem assim: em um campeonato de futebol de salão, a equipe Bola de Ouro disputou 15 partidas e venceu 1/3 dos jogos. Quantas partidas a equipe de ouro venceu? Primeira coisa que vocês vão fazer: dividir 15 por 3. Por quê? São 15 partidas e ela venceu uma das 3. Então, quantas que ela venceu? Vocês vão pegar o 15 e vão dividir por 3. 1 dá para dividir para 3? Não. Então, a gente vai pegar o quê? 15. Na tabuada do 3 tem 15? Tem. Qual que vai ser? O 5. 5 vezes 3? 15. Então, qual que seria a resposta? Quantas partidas a equipe Bola de Ouro venceu? 5 partidas, tá? É o que vai aqui, que é o quociente. Lá no 7, em outro campeonato de futebol de salão, a equipe Guerreiro das Quadras jogou 12 partidas, venceu 6, perdeu 2 e empatou 4. Escreva as frações que representam. Então, assim, todas as frações a gente vai usar aqui quem é? Número de partidas. Então, embaixo de todas as frações, a gente vai usar o 12. Então, aqui, as partidas vencidas foram 6. Então, a gente coloca o 6 aqui. Perdeu 2. Então, de novo, a gente repete quem? O 12, que é o número de partidas. Então, 12 sobre 2 partidas que eles perdeu. E 4 que ele empatou. Então, o que a gente faz aqui de novo?
A gente vai repetir o 12, que é o total de partidas. E vai colocar um 4, que seria o total de empate. Então, vamos lá, vamos continuar, então. Agora a prof vai lá para o exercício 8. Para não interferir na postura, uma criança deve carregar uma mochila que tem mais que 1/10 de sua massa. Marque com um X a ilustração que mostra quais crianças estão carregando a mochila com a massa acima do correspondente. Então, a gente tem que fazer o quê? Dividir 37, a mochila tem 1,5 kg. Na B, 29, a mochila tem 3,2 kg. Na C, 35 quilos tem 3,8 kg. Na letra D, 42 tem 2,700. A gente pega o peso da criança, que é 37, e divide por 10. Então, a gente tem que dar o peso. Então, como que a prof faz agora? Eu vou dividir 37 aqui por 10. 3 dá para dividir por 10? 37. Então, como que eu vou fazer aqui? 3 vezes 0, 3 vezes 1. 7 dá para dividir para 10? Não. Aí, o que eu tenho que fazer? Eu acrescento 0 aqui. 70 dá para dividir por 10? Dá, 7. Só que para me acrescentar aqui, eu tenho que pôr o quê? Uma vírgula. E aí, 70. Essa criança, ela pode carregar, então, quanto? Da letra A? 3,7 kg. Ela está carregando 1,5 kg. Então, ela tá certa? Tá, ela tá carregando menos. Então, assim, vocês vão fazer na letra B, na letra C e na letra D. Então, vocês vão dividir 29 por 10, 35 por 10, 42 por 10. Então, na letra B, a criança vai ultrapassar o peso, tá? Ela teria que carregar 2,900, então ela está carregando 3,200. Passou, então a gente vai marcar um X. Na letra C, a criança tem 35 quilos, então ela tem que carregar 3,5 kg. Ela está carregando 3,8 kg. Marque um X, que também não pode. Na letra D, 42 quilos. Ela poderia carregar até 4,200. Ela carrega 2,700. Então tá ok, tá? Então as respostas que vocês devem marcar o X é na letra B e na letra C. Aqui tem calcule mentalmente. Esse calcule mentalmente, vocês vão fazer o quê? Deixa a prof dar o exemplo. Vocês vão pegar aqui na letra A, tá assim. 1/2 de 2,400. O que vocês têm que fazer? Vocês vão pegar primeiro o 2,400. Vai dividir sempre pela fração o número que está embaixo, que é o denominador. Então, vocês vão dividir por 2. 2 dá para dividir por 2? Dá. Tá quantas vezes? Uma só. Eu vou abaixar quem agora? 4. 4 dá para dividir por 2? Dá. Quantas vezes? 2. 2 vezes 2, 4. Eu vou abaixar o 0. 0 dá para dividir por 2? Não dá. Não deu para dividir? 0 na chave. Abaixei quem? O outro 0. 0 dá para dividir? Não. 0 na chave. Aí, o que eu faço agora? Agora eu vou pegar o numerador e vou fazer vezes. Só que o numerador desse é 1. Então, quanto que vai ficar? 1.200. Então, 2,400, a metade seria 1.200.
Agora vocês vão fazer o seguinte: 1/3 de 1.800. Vocês vão pegar o 1.800, dividir por 3, fazer vezes 1, o resultado que dá aqui na chave. Depois, 1.500 dividido por 5, vezes 2, para saber quanto que dá. Vamos fazer isso aqui? Então, aqui, ó, 1.500. Esse aqui é a letra C. Então, assim, ó, 1.500 dividido por 5. 1 dá para dividir para 5? Não. Então, eu tenho que pegar quem? O 15. 15 dá para dividir? Sim. Quantas vezes dá para dividir? Na tabuada do 5, que tem 15. 3. 3 vezes 5, 15. Aí eu abaixo quem? Abaixo 0. 0 dá para dividir? Não. 0 na chave. Abaixo esse 0. 0 dá para dividir? Não. 0 na chave. Deu 300. O que eu faço agora? Agora eu vou pegar o 2, que é o numerador, e vou fazer o quê? Vou fazer vezes. Duas vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 3, 6. Então, essa aqui é a resposta, 600, tá? E assim vocês vão fazendo com todos os outros, tá? Pega o número, divide pelo numerador, que é o denominador, que é a parte de baixo, que é quem denomina a fração. O resultado que vocês encontrarem na chave, vocês vão fazer vezes o numerador, tá ok? Então, a prof vai passar as respostas para vocês, depois que vocês fizeram, para ver se vai estar certinho, tá? Então, na letra A é 1.200, na B é 600, na C é 600, na D 2.400, na E 2.100, na F 900, na G 4.500, na H 1.000, na I 9.000, na J 28.000, na K 16.400 e na L 5.000.